Bom dia, sétimos anos, tudo bem? Bom, hoje nós faremos a correção das atividades de geometria, matemática 2, na apostila 2, referentes então ao capítulo 10, que fala sobre transformações geométricas. Então, antes de começar a correção, vamos relembrar então esses conceitos. Bom, as transformações geométricas que nós vimos foi a isometria e a homotetia. Então, vamos recordar o que é cada uma dessas transformações. A isometria, então, ou transformação isométrica, né, é aquela em que não altera a figura, ou seja, o tamanho, a forma, elas são preservadas, tá? Então, o tamanho é preservado, a forma é preservada. Então, quais são os exemplos que nós vimos, então, de isometria? Simetria de reflexão, a simetria de rotação e a de translação, que nós vimos, né, essas simetrias no capítulo 9, então não era novidade para vocês. Depois nós vimos o conceito de homotetia. E o que corresponde à homotetia, né? Corresponde a uma transformação geométrica que preserva apenas a forma, ou seja, as dimensões são modificadas, tá? Utilizando um mesmo fator. Então, na homotetia, nós temos figuras semelhantes, quando nós fazemos, então, as ampliações e reduções das figuras, usando uma multiplicação, tá? E mantendo a medida dos ângulos, ok? Então, vamos agora começar a correção, tá? Pelo exercício número 2, na página 268, todo mundo, então, no capítulo 10, começando, então, pelos conceituais, tá? O que fala, então, o exercício 2. No plano cartesiano a seguir, esse aqui, hein? Está representado o triângulo ABC. Represente os triângulos simétricos ao triângulo ABC em relação ao eixo X, aqui ó, o eixo horizontal, e em relação ao eixo Y. Então, eu tenho que fazer a figura simétrica a essa daqui, a esse triângulo ABC, tanto ao eixo X como ao eixo Y, tá? E pede para você, em seguida, escrever as coordenadas dos vértices, tá bom? Então, além de fazer a reflexão aqui do triângulo, no plano cartesiano, você também teria que escrever as coordenadas do vértice, tá bom? Dos vértices, né? Bom, vamos então observar o triângulo ABC. Como eu quero o triângulo simétrico, eu vou começar resolvendo, então, pelo eixo Y, tá? Como o eixo Y sendo o eixo de simetria, tá? Então, se vocês observarem aqui, nós já temos a resposta. Como que nós fazemos isso? Nós vamos fazer o simétrico de cada um dos pontos, depois nós traçamos os segmentos de reta, tá? Então, ó, você tem o ponto A. Primeiro eu vou escrever a coordenada do ponto A. Tá? A coordenada do ponto A. Sempre você começa pelo X. Qual é o X do A? 2. E depois o valor de Y, que também é 2. Então, a coordenada do ponto A é 2 e 2, tá? E a coordenada do ponto B? 4 e 2. 4 de X e 2 de Y. E a coordenada do ponto C? 2 de X e 4 de Y. Agora eu vou fazer o simétrico em relação ao eixo Y. Observem sempre, tá? Não esqueçam nunca que quando o eixo Y é o nosso eixo de simetria, tá? Quem é que vai mudar os valores? Somente a transformação no X. O Y se mantém, tá? Então, o valor que nós temos de Y se mantém. E o X, a transformação que ele sofre é ao seu simétrico, tá? É uma multiplicação de menos 1 por menos 1, tá bom? Então, ó, observe o ponto A. A coordenada dele é 2 e 2. O seu simétrico em relação ao Y, eu vou chamar de A', tá? O Y vai se manter, tá? Então, toda vez que a reflexão é em relação ao eixo Y, o Y se mantém. Quem é que você tem que achar o simétrico? Do X, somente do X. Quem é o simétrico de 2? Menos 2, tá? Então,
A coordenada do ponto simétrico ao A, que eu chamei de A', vai ser menos 2 e 2. Tá? Aqui, ó. Menos 2 e 2. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Nós vamos achar o seu simétrico em relação ao Y. Tá? Eu chamei de B'. Como a coordenada dele é 4 e 2, o 2 vai se manter, porque é o valor de Y. E o 4 nós vamos achar o quê? O simétrico, porque o x é um número simétrico. Então, nós temos que 4 de x, aqui vai ser menos 4 de x. Então, como que fica a coordenada do ponto B? Menos 4 e 2, tá bom? Agora, nós vamos ver o ponto C, que tem coordenada 2 e 4. O y mantém, então o c vai continuar aqui na coordenada com o y igual a 4, e o x faz o seu simétrico. Como o x aqui vale 2, o simétrico de 2 é menos 2. Então, como que fica a coordenada do ponto C? Menos 2 e 4. Coordenada do ponto C', menos 2 e 4. Tá? Então, eu já coloquei todas as coordenadas do triângulo simétrico em relação ao y aqui, ó, tá? Bom, agora eu vou fazer, né, o quê? Vou representar o triângulo simétrico ao ABC em relação ao eixo X, tá? Então, eu começo pelos pontos, depois a gente traça o segmento de reta. Ah, aqui eu esqueci de falar, né? Você fez o simétrico os pontos simétricos aqui em relação ao Y, pega a régua e liga os pontos, assim você forma a figura, tá bom? Aqui, vamos começar com o A, tá? Então, esse triângulo simétrico, tá? Eu quero o simétrico em relação ao eixo X. Como a simetria em relação às abscissas agora, em relação ao eixo X, as abscissas, ou seja, o eixo X não muda. Quem é que você vai mudar? O eixo Y, as ordenadas. O X, então, vai se manter, e nas ordenadas, tá? No Y, você faz o simétrico. Então, vamos lá. Como o ponto A é 2 e 2, o x continua sendo 2 e o y menos 2, porque eu faço o simétrico do y, tá? Eu chamei de A1'. Então, como que fica a coordenada do A1'? 2 de x, porque é o mesmo, ó, x, e menos 2, porque é o simétrico, tá? 2 e menos 2. Bom, o ponto B1'. Como que fica? Como o B é 4 e 2, o 4 se mantém e você faz o simétrico desse. O simétrico desse é menos 2, então vai ficar 4 e menos 2, ó. 4 e menos 2, o B'. 4 e menos 2. O C' é o simétrico do C. Como é em relação ao eixo X, o C continua o mesmo. Então, o X, né, continua o mesmo. Então, vai ficar 2 do X. E o Y faz o simétrico. Simétrico de 4 é menos 4. Então, o ponto C vai ter qual coordenada? 2 de x, porque o x é o mesmo, e menos 4. Então, C1' é 2 e menos 4, tá bom? Então, eu faço sempre, quando é uma simetria em relação ao eixo Y, o Y se mantém, as ordenadas se mantêm. Quem é que você muda? As abscissas. Você multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 é achar o simétrico, tá? Então, você faz o simétrico do x. Quando a simetria é, né, a reflexão é em relação às abscissas, ao eixo X, o que acontece? O X se mantém e o Y você faz o simétrico, tá bom? Bom, se eu pedisse, tá, simetria, ou seja, reflexão, uma figura simétrica essa em relação à origem é o zero, não esqueçam. Tá? Se a simetria fosse em relação à origem, esse triângulo ficaria nesse quadrante aqui, ó. Tá? Se ele ficaria nesse quadrante, o que quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tenho uma simetria em relação à origem, tanto o x como o y, você tem que fazer o número simétrico, tá? Então, o x muda e o y também. Como que ficaria o simétrico do A aqui, ó? Menos 2 com menos 2. Ficaria aqui o ponto A2', vou chamar, tá? Ok? Bom, continuando então. Agora o exercício 5. Utilize o plano cartesiano a seguir, esse aqui, né? Para fazer o que se pede. Vocês tinham um plano cartesiano em branco, que agora espero que não esteja mais, que vocês tenham feito a figura, tá? E na letra A, pedia o quê? Os pontos abaixo representam os vértices de um polígono. Vocês têm aí na apostila uma tabela, tá? Com
o ponto do vértice de um polígono, ponto A, B, C e D, e as coordenadas desse ponto. O que você tinha que fazer? Está pedindo para plotar esses pontos no plano cartesiano. O que é plotar? Plotar, já expliquei lá na outra videoaula. Plotar é representar. Então, eu teria que representar os pontos aqui no plano cartesiano, tá? Depois de ter feito isso, teria que ligar os pontos e analisar que polígono que formou e dizer qual era esse polígono, tá bom? Então, vamos fazer a letra A. Você tem que marcar os pontos no plano, tá? Então, já está marcado aqui, mas vamos fazer ponto por ponto, ó. O ponto A, na sua tabela, indica que a coordenada é 1 e 2. 1 à direita, 1 do x, e 2 do y. Então, aqui nós vamos ter o ponto A, 1 e 2. Nós temos que o ponto B tem coordenada 1 e 1. 1 à direita, 1 do x, e sobe 1. Então, é 1 e 1. O ponto C tem coordenada 3 e 1. Então, nós temos 3 à direita, 3 de x, tá, positivo, e sobe 1, que é do y, tá? E, finalmente, o ponto D, nós temos que a sua coordenada é 2 e 2, 2 de x e 2 de y. Feito isso, vocês marcaram os pontos, vocês teriam que vir ligar os pontos, ó. Pega a régua e ligue, tá bom? Que figura que formou aqui? Que polígono que nós formamos? É um trapézio. Então, além de formar a figura aqui no plano cartesiano, você teria que responder que esse polígono é um trapézio, tá? Passando agora para a letra B. A letra B pede para que você multiplique todas as coordenadas do item anterior. Esse aqui, ó, tá? Essas coordenadas aqui, ó, desse item anterior, do item A. Pelo fator 2, ou seja, é para multiplicar por 2 as coordenadas dos vértices, tá? E complete a tabela abaixo com novos valores. Então, você tem aí que vai ter um novo ponto chamado de A', um novo ponto chamado de B', um novo ponto chamado de C' e um novo ponto chamado de D'. Isso vocês já têm na tabela e vocês teriam que completar a tabela multiplicando as coordenadas da tabela anterior, que resultou nessa figura. Então, vamos lá? Como esse ponto é o A', tá? Nós deveríamos multiplicar o A, que tem coordenada 1 e 2. Então, eu tenho que multiplicar os dois números aqui por 2. Então, o x, ele vale 1, multiplicado por 2, ele vai passar a ser 2. O y vale 2, no ponto A, 2 vezes 2 é 4. Formou-se uma nova coordenada, 2 e 4. O B vai fazer a mesma coisa. Como o B tem coordenada 1 e 1, multiplicando por 2, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, fica a coordenada 2, 2. O ponto C tem coordenada 3, 1. Então, eu multiplico por 2. 3 vezes 2 vai dar 6 e 2 vezes 1 vai dar 2. Então, fica a nova coordenada, chamada de o ponto de C', de 6 e 2. E, finalmente, o ponto D, que tem coordenada 2 e 2, multiplicando por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, a coordenada do ponto D fica 4 e 4. Ok? Isso era para fazer na letra B. O que pede na letra C? Plote esses novos pontos no mesmo plano cartesiano, ou seja, no plano cartesiano inicial aí que vocês têm, tá? Obtendo assim um novo polígono. Então, esses pontos aqui, ó, é para plotar no plano cartesiano, ou seja, representar. Vamos lá, o A' é 2 e 4, 2 do x e 4 do y. Então, tá aqui o A'. O B' é 2 e 2, 2 do x e 2 do y. Então, tá aqui o B', ó. O C' é 6 e 2, 6 do x e 2 do y. Tá aqui o C'. E o D' é 4 e 4. Então, nós temos 4 do x e 4 do y. Ligando os pontos, que figura que nós formamos aqui? É um outro trapézio. Olha que interessante, gente, esse trapézio que nós obtemos através do anterior, multiplicando os seus vértices por 2, tá? As coordenadas dos seus vértices por 2, tá? Nós tivemos, então, um novo trapézio. E se você observar, todos os lados desse novo trapézio ampliado é o dobro do lado
do trapézio anterior. Ó, aqui não mede 2, aqui media 1. Aqui não mede 2, aqui media 1. Aqui não mede 2, aqui agora está medindo 4, tá? Então, esse aqui foi uma ampliação do anterior, porque a forma se manteve. Olha aqui os ângulos, ó. Os ângulos continuam o mesmo e os seus lados são proporcionais. Essas figuras, então, eu chamo, né, de semelhantes, tá? Então, foi realizado o que aqui? Que tipo de transformação? Homotetia, porque essas figuras são semelhantes, ela foi uma ampliação. Então, toda vez que você multiplicar as coordenadas, tá, de um polígono, dos vértices de um polígono, você vai ter uma ampliação da imagem original, tá? Mesmo que essa multiplicação seja por um número negativo, não importa, tá? Sempre vai ser uma ampliação. E na letra D, estava perguntando, tá? Que era para você responder que tipo de transformação foi executado. Foi uma transformação de homotetia, eu já expliquei aqui, tá? Porque o trapézio 2 é uma ampliação do trapézio 1. Tudo bem? Bom, agora nós vamos corrigir os exercícios contextualizados que eu passei. Então, o primeiro exercício contextualizado é o 6 e ele diz o seguinte: as figuras abaixo apresentam dois pontos turísticos muito conhecidos, a Torre Eiffel, localizado na França, e o Taj Mahal, localizado na Índia. Tá? Observando essas figuras e relacionando-as com o estudo de transformações geométricas, o que essas imagens têm em comum? Bom, gente, em relação, então, tá, às transformações geométricas, se vocês observarem, eu passei aqui o quê? Um eixo de simetria. Uma simetria de reflexão. Então, o que elas têm em comum? Simetria de reflexão, tá? Em relação ao seu eixo vertical, ok? Agora, a questão 9. Em relação ao estudo das transformações geométricas, assinale a alternativa incorreta. Observe que está pedindo a incorreta. Nós temos 4 alternativas aqui, né? 4 afirmações. 3 são corretas e uma está errada, tá? Então, vamos começar pela letra A. Ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono por um fator inteiro e positivo, a figura obtida será uma ampliação da original. Gente, eu acabei de falar isso. Aqui, ó. Lembra que eu falei? O que nós fizemos aqui? Nós não multiplicamos as coordenadas do vértice desse polígono aqui, ó. E obtemos esse, tá? Desse polígono obtemos esse e é uma ampliação, multiplicando as coordenadas do vértice. Ou seja, a letra A é verdadeira. Quando nós multiplicamos as coordenadas dos vértices por um número, né, inteiro e positivo, nós obtemos a sua ampliação, tá? Então, a A está correta. Na letra B, fala que ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono por um fator inteiro, só que negativo, a figura obtida será uma redução. Não, gente, lembra que eu expliquei lá atrás novamente que quando eu multiplico as coordenadas, não importa se esse número que eu estou multiplicando, tá? Esse fator seja positivo ou um fator negativo, tá? Não importa que esse número que eu estou multiplicando seja positivo ou negativo. Sempre quando há uma multiplicação, não é redução se for negativo, vai continuar sendo uma ampliação. Então, a resposta seria a letra B, porque a B está errada, tá? Quando eu multiplico por um fator inteiro e negativo, nós continuamos tendo ampliações, tá? Agora a questão 10. Vocês deveriam observar o pentágono aqui, tá? E se a gente refletir esse polígono em relação à origem, ao zero aqui, ó. Lembra? Vai ficar nesse quadrante aqui, foi a primeira coisa que eu expliquei no exercício, no primeiro exercício, tá? No exercício 2. Então, se a gente refletir esse pentágono aqui em relação à origem, como que fica o vértice da coordenada A? Lembra que eu falei? Quando a reflexão é em relação à origem, tanto o x como o y muda, tá? Você tem o simétrico. Então, a coordenada do A não é 2 e 2? Qual é o simétrico desses dois números? Menos 2 e menos 2. Então, a resposta vai ser a letra B. Continuando, nós temos o 11. O exercício 11, tá? Eu não coloquei o enunciado aí, eu vou ler para vocês aqui, tá? O Tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças.
5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Com ele, podemos formar inúmeras figuras, sejam pessoas, animais ou objetos. Observe a figura a seguir, formada com peças do Tangram, tá? Então, eu tenho aqui essa é a figura que veio para vocês aí na apostila, e vocês teriam que fazer o quê? A figura simétrica, porque está falando assim na letra A. Utilizando o desenho, faça uma figura de reflexão em relação ao eixo Y. Então, aqui está o eixo Y, eu tenho que refletir. O ideal é que você faça ponto por ponto, tá? Quem é o simétrico do ponto O? Ó, aqui, que eu coloquei é o ponto E, tá? Ai, professora, eu usei O', não tem importância, tá? O importante é que você tenha feito a reflexão corretamente e seu gatinho tenha ficado dessa forma aqui, ó. Tá? Ó, no ponto O tem qual coordenada? -4 e 7. Como a reflexão em relação ao eixo Y, o Y se mantém. Então, o Y continua sendo 7 e o simétrico do X. Quem é o simétrico ao -4? 4 positivo, por isso que o E é 4 e 7, tá? Então, a letra A era para fazer essa representação, tá bom? A letra B está perguntando assim: após a reflexão, qual dos polígonos acima é invariante? Ou seja, qual o único polígono que não variou? Se você observar esse triângulo, ele variou. Aqui o seu vértice está para a esquerda, aqui ele está para a direita. Né? Olha esse outro triângulo, está para a esquerda, aqui ele está para a direita. Olha esse paralelogramo, também ele variou. O único polígono aqui que não variou foi quem? Esse quadrado. Aqui ele não está parecendo muito quadrado, tá, gente? Porque eu fiz uma... Na verdade, eu estiquei a figura, tá? Para ficar maior. Mas aqui é um quadrado, tá? Então, o polígono invariante é o quadrado, ok? Bom, agora, para finalizar, nós temos um exercício de aprofundamento que eu pedi para que vocês fizessem, que é o número 16. Está dizendo assim: ampliando o triângulo ABC, esse triângulo aqui, ó, ampliando ele, obtém-se um novo triângulo, que é o ABC', né, aqui, ó. Em cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Então, o lado A'C' é o dobro do AC aqui, ó, tá? Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são... Bom, gente, em toda ampliação, lembra que nós vimos isso? Ou seja, quando ocorre uma transformação homotética, né? Uma homotetia, o que acontece? Os lados se transformam, a área se transforma, o perímetro se transforma. A área é essa região, né, de dentro aqui da superfície, a medida. O perímetro é a soma dos lados. E os lados aqui também não têm a mesma medida. Pode ver que a área, o perímetro e os lados têm medidas diferentes, tá? Na ampliação. Apesar de ter mantido aqui, né, o dobro dos lados, porque se você não mantém, não é uma ampliação, né? Você vai deformar a figura. A única coisa que não muda, né? O único elemento que não muda é quem? Os ângulos. Eu sempre falo isso. Tá? Na homotetia, o que não muda? Em figuras semelhantes, o que não muda? Os ângulos. Então, a resposta era a letra D, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Revisem tudo com muito cuidado, tá? Um beijo da Pri e até a próxima aula. Tchau, tchau!